Começa agora o podcast Casos de um Povo. Neste episódio, contamos com a presença do professor Albione Souza Silva, graduado em História pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, especialista em Educação, Cultura e Memória pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Vitória da Conquista, mestre em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 2, Alagoinhas, e membro do Grupo de Pesquisa, História, Literatura e Memória da Universidade do Estado da Bahia. O professor Albione irá comentar acerca do capítulo Não se deve usar máquina quando ela rouba a mão de obra, do livro 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos, do escritor Euclides Neto. Euclides José Teixeira Neto, filho de Patrício Rezende Teixeira e Edith Coelho Teixeira, nasceu em 11 de novembro de 1925 em um povoado chamado Genipapo, distrito de Areia, atual Bahia. Em 1927, mudou-se com sua família para Tesouras, atualmente Ibirataia, atraído pela cultura do cacau. Na sua infância, é intensa vivência no meio rural. Com 8 anos, precocemente para sua época, inicia os primeiros contatos com as letras. Sua escola ficava na roça, onde tinha aula com a professora leiga. Aos 11 anos, com alguns sacrifícios financeiros de seus pais, Euclides Neto é encaminhado para Salvador. Estudou no Colégio Antônio Vieira e no Central da Bahia. Ao chegar, reside no pensionato, propriedade de sua tia. Alguns tempos depois, Euclides passa a trabalhar em pensão de estudantes, dirigida pelo padre francês Torrent, seu professor no Colégio Antônio Vieira. Em sua vida literária, publica 14 livros, romances, contos, crônicas, memórias e dicionário regional. Predominantemente utilizava-se da temática social. Tratava das relações de poder existentes entre fazendeiros e trabalhadores das fazendas de cacau no sul da Bahia, que conheceram de maneira ocular. Entre essas obras, estou aqui em minhas mãos com o livro 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos. Ele foi lançado no ano de 1983, na ocasião que o município de Piauí completou 50 anos de emancipação política. Na época, o prefeito da cidade era Hildebrando Nunes Rezende, e aconteceram uma série de eventos comemorativos, entre eles a fundação e inauguração do Museu do Lavrador, também idealizado por Euclides Neto nesse período. Em um capítulo do livro 64, O Prefeito, a Revolução e os Jumentos, temos aqui uma crônica intitulada Não se deve usar máquinas quando ela rouba a mão de obra. Logo no início dessa crônica, Euclides Neto afirma, abro aspas, quando tomamos posse, sentimos a gravidade da situação. A zona padecia seca de 2 anos. Os fazendeiros andavam murchos, talo caído, cara emborcada, com bicho na capa dura. Os trabalhadores zanzando pelas estradas ou se deixando estirar molemente nas calçadas da cidade. As fazendas cortavam dia de serviço, só havia uma solução: parir mão de obra, estimular ao máximo o trabalho local. De logo encostamos o único trator Caterpillar. Fizemos a conta. O bicho roubava a mão de obra de 60 macaqueiros, o que significava tirar farinha da cara de 300 pessoas, pois iniciamos dando trabalho ao de família de 5 pessoas acima. Com tal medida, evitamos gastar dinheiro com óleo, peças nas oficinas qualificadas, que vendem a máquina e criam a galinha dos ovos de ouro da assistência. Fecho aspas. Então, nessa crônica, a gente percebe que o narrador, que ao mesmo tempo é o protagonista da gestão pública na ocasião, o prefeito Euclides Neto, ele apresenta o seu caráter, o seu perfil político, demonstrando a sua opção primordial pelo ser humano. Diante do impasse entre utilizar
um trator que iria tirar de cena 60 trabalhadores, colocando em crise famílias, levando certamente até um estado extremo da fome. Ele prefere garantir a mão de obra daquele grupo de pessoas em detrimento do uso daquela máquina, que iria, de certa forma, gerar uma situação de agravamento social na cidade. Ele chega a dizer nessa crônica que já há 2 anos, antes dele assumir a prefeitura, já havia uma grande seca na região Cacaueira e muitos trabalhadores estavam desempregados, zanzando pela cidade. Muitos desses certamente chegaram ao cúmulo ou extremo de ter que esmolar, que isso era muito comum nesse período, a mendigância. E como saída, ele opta em abrir postos de trabalho, contratando essa mão de obra, esse exército de soldados desempregados, para que pudesse, de certa forma, garantir a dignidade dessas pessoas. Então, o título "Não se deve usar máquina quando ela rouba mão de obra" é exatamente esse drama da substituição do homem pela máquina, tão presente hoje, essa chamada automação. E desde aquela época a gente percebe que Euclides Neto ele se atém como gestor e também como escritor em fazer esse tipo de, digamos, de denúncia através da sua obra e mostrar a sua opção enquanto político em defesa da dignidade da pessoa humana, quando ela é ameaçada, digamos assim, em ser substituída por uma máquina. E ele apresenta, né, nessa crônica um caso específico que foi exemplar: a abertura de uma estrada que ligaria a região do Guloso com o distrito de Córrego de Pedras, que é um distrito de Piauí. E aí ele passa a dar detalhes de como essa estrada foi aberta, deixando aposentado esse trator e contratando dezenas e dezenas de trabalhadores, incluindo mulheres também, para ajudar na construção da abertura dessa estrada. E a partir daí ele desenvolve toda a sua narrativa apresentando como essa opção gerou uma mudança significativa para várias famílias de trabalhadores que estavam até aquele momento em estado de desespero, em estado de penúria, em desemprego, que é um palavrão para um trabalhador rural, um trabalhador, qualquer que seja sua profissão, ouvir essa palavra. E ele, como gestor do município de Piauí na época, ele consegue, com essa medida, com essa opção de abrir uma estrada utilizando de pá e careta e carros de mão de metal, em um tempo bem prolongado se comparado ao tempo do trabalho de um trator, mas esse prolongamento de tempo é exatamente o que ele desejava, que aquele trabalho pudesse se prolongar para que aquelas famílias tivessem um tempo maior de rendimento para sustentar e manter suas famílias com dignidade. Então, Euclides Neto, ao longo de sua produção literária, a gente percebe uma opção clara e sem nenhum tipo de dúvidas, priorizando e privilegiando os trabalhadores rurais, ou os trabalhadores de uma forma geral, os trabalhadores anônimos, né, braçais, aqueles que produziam as riquezas na região cacaueira e eram silenciados, eram esquecidos pela história tradicional. E a literatura euclidiana ela faz emergir esses trabalhadores e trabalhadoras. E diante dessa crônica, ele apresenta mais uma faceta, que é a necessidade de gerar emprego, de gerar trabalho. E mesmo que isso custe ser chamado de retrógrado, ultrapassado, ou antiprogresso, ou como ele diz nessa crônica, comunista, que era na época também tido como um palavrão,
que equivalia a chamar alguém do que houvesse de pior, porque a ideologia da época apresentava essa ideia de comunismo como algo caricato e ruim diante desse contexto de Guerra Fria. E isso fez com que ele optasse não só em defender o que era crença dele, que é a valorização do trabalho, como também de relativizar essa ideia do progresso. Que progresso? O progresso que vai servir a uma minoria, o progresso que vai gerar como ônus o desemprego, a fome, a miséria, o desequilíbrio social. Então, nessa crônica, não se deve usar máquina quando ela rouba a mão de obra. Euclides Neto, ele apresenta essa narrativa e estimula essa reflexão, fazendo com que a gente perceba que em nenhuma circunstância, por mais que tenhamos todo o argumento da modernidade, ou tenhamos todo o argumento da boa gestão que deve garantir os cofres abarrotados, se tudo isso não estiver alinhado com a melhoria da condição de vida das pessoas, com a dignidade da pessoa humana e a geração de emprego, nada disso valeria. Então, em síntese, essa crônica, escrita em 1983, ela reflete o caráter político de Euclides Neto. Me lembro que uma conversa que eu tive com ele, no ano que eu ingressei na universidade, em 1999, ele falava exatamente sobre isso, sobre essa preocupação dessa substituição do homem pela máquina. Isso já no final do século XX, ele estava batendo nessa tecla, essa mesma tecla que ele bate no ano de 1983, nessa crônica, e isso faz com que a gente hoje perceba que ainda é algo muito, muito presente, né? Sobretudo agora nesse mundo tecnológico. Então, falar sobre Euclides Neto é falar sobre um narrador das roças de cacau, é falar sobre um escritor que traz à baila os silenciados, os excluídos da história, e é um convite a conhecermos também a sua obra, não só por ser um escritor daqui região, não só por questões barristas, mas pela qualidade da sua produção literária. Este foi o podcast Casos de um Povo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, compartilhe e deixe o seu gostei. Acesse nosso canal e confira os outros episódios desse podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.